Uma divergência histórica entre ruralistas e lideranças indígenas está prestes a ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Em que momento os índios passam a ter direito a um território? O julgamento que começou na sexta-feira vai definir os critérios de demarcação de novas terras indígenas. O que é terra para um senador ruralista? Terra é um bem, né, que nós temos aqui hoje para poder gerar riquezas. E para uma líder indígena, o que é? O território é a alma, o território é a vida. Duas verdades que se complementam viraram uma divergência insuperável. Afinal, quais são os povos indígenas que têm direito a um território? Quem estava em cima da terra em 5 de outubro de 1988? Eu interpretar diferente, eu estou rasgando a Constituição. Parece que a história só surge depois de dia 5 de outubro de 88. Querem apagar a nossa história, querem apagar nós da Amazônia, do Brasil, da América Latina. A razão da briga é esse dia aí. A nação mudou. 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, que garantiu aos índios o direito a um território. Só os que ocupavam suas terras nesse dia têm direito? Ou o direito ao território independe de data certa? É o que vai decidir o Supremo Tribunal Federal em julgamento virtual que começou sexta-feira e deve acabar na quinta que vem se nenhum ministro pedir vistas. Trata-se de um caso específico envolvendo o povo Xoclengue de Santa Catarina. Mas o Supremo Tribunal Federal selecionou um tópico desse julgamento para servir de caso exemplar a todos os que vierem depois. É o que o Supremo chama de caso de repercussão geral. O que vai ser decidido é se existe um marco temporal, uma data certa, como querem os ruralistas, para que os índios tenham direito a um território ou não. Os Xoclengue são um caso clássico de povo perseguido por caçadores de índios do passado e sitiado pela degradação ambiental do presente. Não se vê mais nada, só lodo e capim na beira desses rios. Desde o começo do século XX, esse povo nômade foi sendo confinado num território cada vez menor. E aos poucos o homem branco foi tirando as terras e hoje nós vivemos nesse pedacinho de terra e eles ainda acham que é muito que nós temos e que nós queremos mais. Constantemente removidos até serem espremidos nas encostas da barragem norte do rio Itajaí, corriam o risco de perder suas casas se esse parecer da Advocacia Geral da União ainda estivesse valendo. Ele exigia o marco temporal para fazer demarcações. O parecer foi suspenso pelo ministro Edson Fachin, o relator do caso Xoclengue, até que o plenário do Supremo termine o julgamento. Para o Ministério Público Federal, o que dá direito a um território não é o marco temporal, é a ligação dos indígenas com seu passado ancestral. A própria lei determina estudos de comprovação. A Constituição não fala em marco temporal e não estabelece data em relação ao reconhecimento da tradicionalidade das terras que os índios ocupam. É necessário passar por procedimentos demarcatórios que analisam com estudos antropológicos, com grupos técnicos, se de fato aquela reivindicação faz sentido. O Brasil tem hoje 487 terras indígenas homologadas e reservadas, e outras 724 em diferentes fases do processo de demarcação. O governo Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena e ainda devolveu 27 processos em andamento para enquadrá-los na exigência do marco temporal. Um de seus ministros, o da Educação, se referiu aos indígenas desta maneira na reunião ministerial de 22 de abril, cujo vídeo foi divulgado esta semana. Odeio pelo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. A posição do governo contra novas demarcações já foi reafirmada várias vezes pelo presidente Jair Bolsonaro. Não tem mais reserva indígena no Brasil, muito pelo contrário. Vamos rever as que foram demarcadas com laudos, com muita suspeição de fraude no passado. A posição do presidente coincide com a da bancada ruralista no Congresso Nacional. O senador Luiz Carlos Renzi acha que os indígenas têm terra demais.
Isso é o estado do Rio Grande do Sul, é o estado de Santa Catarina, é o estado do Paraná e o estado de São Paulo. Mais ou menos, se eu somar esses 4 estados do sul do país, da área dos índios. Agora querem mais hectares de terra. Um estudo feito por pesquisadores brasileiros e publicado por uma das mais importantes revistas científicas do mundo compara o tamanho das terras dos maiores fazendeiros do Brasil com o das reservas indígenas. Segundo o estudo, apenas 97 mil proprietários rurais são donos de 21,5% do território brasileiro, enquanto 572 mil índios ocupam pouco mais da metade dessa área, cerca de 13% do território. O estudo mostra também que 16% do território brasileiro ainda são de terras públicas sem destinação. 60 bilhões de hectares, né? Então, como que a bancada ruralista pode dizer que os índios ocupam muita terra se a União tem 60 milhões de hectares de terras públicas não destinadas? Mas o senador insiste e afirma que o marco temporal vai extinguir 90% dos processos de demarcação. Por isso que eu disse essa afirmação, que os processos seriam extintos, entendeu? Porque eles não estavam em cima da terra em outubro de 88. Como é que o senhor pode garantir que os índios não estavam lá no dia 5 de outubro de 1988 porque foram expulsos? Expulso quando? Esses produtores estavam ali há 50, 60, 100 anos em cima dessas terras. Expulsos em qualquer tempo. Se eu pensar assim, eu vou para a praia de Copacabana, aquilo era indígena. Qualquer lugar do Brasil hoje, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar, os índios andavam pelo Brasil inteiro em 1500 quando nós chegamos aqui. Não seria preciso retroceder tanto no tempo. A cartografia de ataques contra indígenas, um levantamento da Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário fez o mapa da violência dos últimos 35 anos. 1.125 indígenas foram assassinados em todo o Brasil por invasores de 1985 para cá. Documentos antigos da FUNAI relatam violências anteriores. Em 1951, na chacina da aldeia Parabuburi, em Mato Grosso, 20 mulheres e crianças Chavante foram assassinadas por jagunços com extrema violência. Esta é a única foto conhecida de uma sobrevivente desse massacre, uma índia Chavante com marcas de tiro pelo corpo. Em algumas situações, é totalmente absurdo você querer exigir que essa comunidade estivesse ali em 1988, porque ela foi expulsa, ela foi acossada da terra. Conflitos são a rotina dos Munduruku. A terra indígena deles, no Pará, ainda não demarcada, sofreu mais de 500 invasões de garimpeiros e madeireiros. Os indígenas resolveram não esperar pelo governo e iniciaram uma autodemarcação. A gente está aprendendo a mexer com as armas do branco também, o celular, a internet, isso nós estamos aprendendo. Em nota ao Fantástico, a FUNAI disse que adotava o parecer que seguia a tese do marco temporal porque era um marco regulatório vinculante. A nota acusa ONGs de defender a estagnação dos índios para manipulá-los. Para a Alessandra Munduruku, a FUNAI é que é um mau exemplo que não deveria ser seguido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo, se for votar a favor do marco temporal, ele tem sangue indígena, ele tem sangue na mão, como está acontecendo com o presidente da FUNAI. Se acontecer a morte dos povos indígenas.